Agora que a Ahsoka acabou, tá todo mundo por aí teorizando o que é que o Baylan tá procurando. Então, bora entrar nessa onda aí e deixa eu te dizer o que é que eu acho dessa história. Bora pro vídeo. Saudações imperiais. Gente, lembra do básico de sempre, tá? Deixa o like, ativa o sininho e obviamente ativa as notificações pra você acompanhar o canal e os vídeos aí que vão sair referentes a muita coisa, não só a Ahsoka. Mas então, o que é que o Baylan tá procurando afinal? E assim, a verdade, já dou o disclaimer logo de agora, é que ninguém sabe, tá? Tá tudo aqui no terreno da teoria, inclusive esse vídeo, então não leva como verdade absoluta, tá? Mas o que o pessoal tá convergindo, né, o denominador em comum aí é a Abeloth, né? E pra quem não sabe, eu vou fazer um resumão aqui, tá? Resumão que são fatos, na verdade. Mas você lembra daquele arco lá do Planeta de Mortis, que lá ainda é o Clone Wars, né? Que Anakin ele encara o lado mais místico da profecia do escolhido, é um planeta forte com a força, eles vão parar naquele planeta meio misterioso, tem o filho, a filha, o pai e tal, então. É aquele negócio ali, né? Você tem aquelas entidades místicas, que são esses três aí que eu acabei de falar, e você tinha o pai, que podia controlar luz e sombras, né? Você tinha esse equilíbrio maior, e obviamente você tinha o filho e a filha, que são resultados deles terem desobedecido às ordens do pai, de nunca beberem da fonte de poder, ou então se banharem na fonte do conhecimento. O filho, ele bebeu do poder, e a filha, ela se banhou na do conhecimento, e ambos receberam, respectivamente, os poderes do lado sombrio e também do lado luminoso. Mas e o que é que tem a ver a Abeloth? Tá, bom, a Abeloth, na verdade, é a mãe, tá? Mas não em sentido literal, até porque ela veio depois deles. Então, ela era, na verdade, um ser mortal que servia a eles e ajudava a cessar o conflito entre os irmãos que sempre batalhavam, né? Luz e sombras, aquela clássica história. E ela desviava principalmente a atenção do filho, né? Que, obviamente, o lado sombrio, sempre mais trevoso, por assim dizer, né? E ela desviava essa atenção para tarefas que realmente interessavam a ele, que não necessariamente eram coisas de guerra, coisa de causa e por aí vai. Mas ela ficou velha, né? Obviamente uma mortal ficou velha, e ela tinha um intenso desejo de manter a família unida, de ser amada e tal. E aí ela bebeu da fonte do poder e ela se banhou na do conhecimento. E aí o pai ficou furioso, pegou os filhos, deixou ela lá em um planeta totalmente abandonada, né, sozinha, isolada. Ela ficou, né, mais louca do que o possível. Mas no final da história disso tudo aí, a Abeloth ela é presa, né, pelos esforços conjuntos do filho e da filha, sendo um objetivo em comum não deixar ela escapar, por causa que, obviamente, a galáxia, ambos eles cultivavam, né, por bem ou por mal, seja na luz ou nas trevas. E para fazer isso, eles empregaram a raça dos Killik, grandes construtores lá de Alderaan, e dotaram eles com a força para construir uma prisão forte o suficiente, que até movia buracos negros, na verdade, com um raio trator. E eles esconderam a Abeloth da galáxia justamente nesse um lugar conhecido como Aglomerado Maul, né? Que era um conjunto de buracos negros e totalmente cheio de radiação, gases iônicos e essas coisas que não eram facilmente rastreadas, tá? E você podia se perder lá. Mas, e curiosidade aqui, tá? Nada a ver aqui agora, mas foi justamente no Aglomerado Maul que o protótipo da Estrela da Morte e a primeira Estrela da Morte, parte dela no caso, foi construída. Mas lembrando que saía Legends, tá? Mas, enfim, voltando pra história e resumindo ela toda, porque obviamente não é exatamente o ponto do vídeo aqui, mas na Guerra Yuuzhan Vong, que eu já cobri, então clica aí no card, enquanto aquele sentimento anti-Jedi se espalhava e os próprios Jedi, como o próprio Ben Skywalker, filho de Luke e Mara Jade, eles se escondiam, adivinha onde, obviamente, na estação Maul, né, no aglomerado Maul, onde a Abeloth conseguia sintonizar na mente daqueles fortes com a força e foi ao longo da história manipulando vários seres para trabalharem para si e para servirem ao seu propósito, inclusive Sith, por aí vai, né? Então, como eu falei, essa é uma história muito grande e vocês me perguntam, tá, mas e daí? O que é que isso tem a ver com Baylan? Pois é, porque aí que está o que da história, né? O Baylan, ao longo da série, ele sempre diz que, né, sente um chamado, que busca o início de tudo lá em Peridea, né? Em outras palavras, é uma espécie de equilíbrio. É o fim do ciclo da guerra na galáxia. Ele queria realmente ver aquele fim do ciclo, queria ver o início de tudo e tal. E o que é que seria esse começo, esse equilíbrio, se não a Abeloth, né? Que ela se banhou nas duas fontes e, teoricamente, entende de tudo de luz e sombra. Claro, a gente vê que é Legends, né, esse conceito de Abeloth, que bebeu da fonte, não sei o que e tal, mas toda essa questão de mortes e tal é obviamente canônico, por causa de que The Clone Wars é canônico, então, e além disso a gente não é estranho de eles estarem reaproveitando elementos do Legends para fazer uma história. Obviamente a trilogia Thrawn, né, que tá obviamente se adaptando aí agora com a Ahsoka, com tal, e também obviamente o próprio Thrawn, né, que é um personagem trazido, resgatado lá do Legends, tá? E daí você tem justamente o Baylan no final da série, no dedo do pai, tá, que tá apontando para a montanha misteriosa lá, e ao lado dele tá as estátuas do filho e da filha, né? E será que aquilo ali que ele tá apontando justamente não é a prisão de Abeloth, né? E ele podia libertar aquele mal naquela galáxia em específico. E é exatamente isso, né? O ponto da questão toda é esse aqui, é aquela outra galáxia.
você pode ter a história de um Luke Skywalker, poderoso na força, filho do escolhido e tal, continuando a construir a Academia Jedi dele lá em Ossos, quietinho, né, e tal, e tem toda aquela parada do Ben Solo, né, tentar, enfim, tudo aquilo que a gente sabe nas sequels, e enquanto isso você tem essa guerra mística, né, essa guerra mística na força, por assim dizer, aqui nessa galáxia. E você tem justamente, você tem Baylan, Shin, Ahsoka e Sabine, que foram deixados para trás, e Sabine foi dita sensitiva à força, mostrada sensitiva à força. Então, o denominador em comum em todo mundo que ficou perdido em Perídia é de fato a força, né? E a Beloff, ela pode tentar justamente influenciar todo mundo ali, inclusive a própria Ahsoka, tá? Mas aqui que tá o ponto também, porque a Ahsoka seria essa chave toda. Porque no mesmo arco de The Clone Wars, a filha, ela se sacrifica para salvar o pai do filho, e Anakin, ele transfere a essência dela para Ahsoka, que estava morta naquele momento. Então é por isso que vocês veem aí mais ou menos uma coruja aparecendo sempre que a Ahsoka tá em cena e tal, que é a tal da Morai, né? Que é uma representação de certa forma espiritual da filha, tá? Da forma da filha. E justamente, né, a Ahsoka pode ser a chave de tudo não só por isso, mas porque também ela tem o Anakin do lado dela, que foi justamente, né, o escolhido, né, que trouxe o equilíbrio para a força e por aí vai. E claro, você pode até argumentar, tipo, Palpatine volta e tal, por aí vai. Mas mesmo se a gente for pelo sentido de, equilíbrio nunca é permanente e sempre temporário, ainda assim Palpatine não exatamente voltou. Então tem um certo equilíbrio aí na galáxia ainda, tá? Ou nas galáxias, por assim dizer, né? Então até por isso aí faz muito sentido, um certo sentido, na verdade, o Ezra e o Thrawn retornarem e a Sabine ter ficado para trás, né? Porque ela como Padawan, e não exatamente tendo treinado 100% como Jedi, ela seria bem mais facilmente manipulada, né? Um pouquinho como aconteceu lá com o Jacen Solo, depois que a guerra acabou, que ele meio que virou do lado sombrio para combater as visões que a Beloff em tese mandava para ele, ou que ele previu que ia ser daquele tipo. Então, assim, meio que a Beloff, ela sempre influenciou pessoas ao longo da história. E a Sabine poderia ser uma delas, digamos assim, né? Algo que é muito mais facilmente manipulada do que o Ezra, que não, que ele passou lá todo esse tempo, né? Aceitou a morte do seu mestre, ele é meio que um puro Jedi, por assim dizer, né? Meditou muito tempo e tal, e ficou muito tempo em paz. E você também remove o Thrawn dessa equação, que não tem muito a ver com essa história de seres com habilidades sobrenaturais e tal, que ele também nem entende direito, né? E por aí vai. E também não teria muito lugar ali pra ele nesse conflito da força e por aí vai. E aí, enfim, agora com o Ray Stevenson, que infelizmente, obviamente, a gente sabe que não pode voltar pra atuar como Baylan Skoll, uma justificativa que faria sentido é justamente usar o conceito de que a própria Beloff, ela faz algo com ele, seja, sei lá, tornando ele a primeira vítima do conflito, né, se for uma resolução mais rápida, ou até mesmo deformando ele, sabe? Agora ele teria que usar algum tipo de máscara, um tipo de apetrecho, aparato, sei lá, para permanecer vivo, né? Aí você esconderia o ator e você permitia um tipo de recast sem exatamente fazer um recast do Baylan Skoll, entende? E você tem aquela continuação do arco. É como se ele fosse bora dizer que ele fosse a manifestação física da vontade de Abeloth, por assim dizer, caso ele liberte ela. Então você teria, como basicamente aquelas armaduras medievais antigas, que eram revividas por feitiçaria, bruxas e tal, que não tinha exatamente nada dentro e era só a parte de fora, o Baylan podia ser um pouquinho disso, tá? E essa aqui é a teoria que eu fortemente acredito, depois de ter pensado nos altos e baixos, adicionei minhas contribuições aí, tá? Mas também tem outro também que todo mundo, que algumas pessoas, na verdade, estão teorizando, e eu particularmente não acredito, né? Que é uma viagem temporal, que o Baylan, na verdade, está literalmente buscando o começo de tudo, né? Então tem o Mundo Entre Mundos, e aí o Baylan vai servir como a conexão do filme do Filoni e o Filoniverso, digamos assim, e esse período pós-sequels com o filme do James Mangold, que está confirmado aí para se passar muito tempo antes, né, dos filmes e tal, e mostrar pra gente essa criação da Ordem Jedi, por aí vai, né. Mas obviamente eu não acredito nessa teoria, porque envolve viagem no tempo, que não é exatamente o propósito do Mundo Entre Mundos, e também os personagens, sempre assim nessas mídias, eles nunca falam de uma forma literal, então nunca é exatamente aquilo que você está pensando. Então a origem de tudo talvez seja a origem mais, de novo, né, filosófica, mais de força e tal, tá? Então é esse o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o trabalho, obviamente se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações, obviamente, para acompanhar nosso trabalho e mais vídeos quando sair. Como diríamos aqui no Império, uma vida longa ao Imperador e até a próxima.